Bora lá? Bora continuar, né? Dando continuidade à nossa aula. Vamos lá. Quando a gente... Então, na verdade, as mulheres lutam por direito, né? E esse papel da mulher é importante até para nossa profissão, tá bom? E começa a mudar a moralidade, os costumes, os valores da nossa sociedade. O serviço social latino-americano passa por um momento de reconceituação, questionamentos críticos da teoria e da prática tradicional. Gente, nessa época de 1960, que foi a época da ditadura militar aqui no Brasil, não aconteceu só aqui no nosso país. Ela aconteceu concomitantemente, né, em vários países da América do Sul, na verdade, do mundo. Nós estávamos passando por... Vamos abrir o contexto histórico. Estávamos passando por um momento de Guerra Fria, onde o mundo ele tinha que se posicionar ou capitalista ou socialista. E para o país virar capitalista, os Estados Unidos da América, eles financiavam os golpes militares, que aconteceu no Chile, na Argentina, aqui no Brasil. Então, toda a América do Sul, ela concomitantemente estava passando por esse período da ditadura. Não foi exatamente no mesmo ano, mas no mesmo período, todo mundo estava sofrendo com isso. O mundo teria que escolher se iria para a economia capitalista ou se iria para o comunismo. Então, questionamentos críticos das teorias e práticas tradicionais, né? Nós começamos a questionar, como eu disse para vocês, quando eu não posso falar do governo, nós olhamos para si, né? Então, já que a gente não poderia falar do governo, nós começamos a olhar para a nossa profissão. E foi um momento de reconceituação do nosso país. E aí, a erosão começa a erodir o serviço social tradicional. Questiona-se a subalternidade da profissão, porque dantes nós éramos profissionais meros executores. Nós, de fato, não fazíamos, não executar, nós só éramos meros executores. Nós não politizávamos, nós não falávamos de como deveria se posicionar a categoria, reivindicando um novo padrão cultural e teórico. Então, como o cristianismo, com a mudança de valores, com o rompimento da Igreja Católica, da profissão com a Igreja Católica, nós rompemos também com esse padrão cultural e teórico, né? A gente não se baseava mais na Bíblia. Nós começamos a beber fonte da Europa, nós começamos a nos aproximar das linhas de sociologia, filosofia e começamos a escrever de fato e de direito a nossa própria teoria. Vale lembrar que quando eu trago a teoria dos Estados Unidos, a teoria da Europa, ela não se aplica com excelência aqui no Brasil. Por quê? Porque nós somos outra cultura, nós temos outros valores diferentes da Europa. Então aqui, as questões sociais daqui são bem diferentes da Europa. Portanto, o que lá o assistente social faz é diferente do que o assistente social faz aqui. Por hora, já que a questão social de ambos são bem distintas e nós temos peculiaridades. Contatos com os movimentos sociais, isso foi uma forma da gente nos aproximar dos trabalhadores, né? Os movimentos sociais, eles começaram a eclodir após a ditadura militar. Volto a dizer, como eu não posso falar do governo, as categorias, não só a nossa categoria, mas todas as categorias em geral, elas começaram a repensar o que elas estavam fazendo era certo, como elas estavam fazendo, qual a melhor forma de fazer, entendeu? Então, não é exclusivo da nossa profissão. Várias categorias, dentre elas os movimentos de trabalhadores, siderúrgicos, metalúrgicos, começaram a fazer isso, movimento sem terra, certo? Eu tenho um processo de laicização, que é o quê? Retirar a Igreja Católica do serviço social e a participação estudantil, que é o que eu disse na aula passada.
Nós plantamos sementinhas na cabecinha de vocês e vocês regam, né? Vocês regam através dos livros. Não é através de outra coisa que a gente rega, não é através desse copo de água aqui que eu tenho, é sim dos livros. Eu planto a sementinha do código de ética. Não adianta eu passar, só abrir um parênteses aqui. Não adianta eu passar 4, 6 aulas, que a minha pretensão é passar 6, 7 aulas só falando do código de ética, dos princípios, destrichar bem direitinho, 36 artigos, ler um a um para vocês. Não adianta. Se depois que terminar a disciplina, vocês não botarem em prática, e aí você querer passar no concurso, aí eu errei 5 questões de código de ética, das 6 eu errei 5. A culpa é da Thalita, que não é uma péssima professora. Meu amor, eu planto sementes, eu ligo gatilhos. É você que vai ter que aguar para florescer sua semente, tá? O professor, ele direciona o estudo, tira dúvidas e direciona o estudo, tá certo? Quando vocês têm dúvida, a gente tenta esclarecer, direcionar, dizer qual a melhor forma de aprender, ensinar técnicas, mas o estudo mesmo de fato é você sentar o bumbuzinho na cadeira, com o perdão da palavra, e estudar, tá? Não existe fórmula mágica. Então, voltando, né? O Código Moral de Serviço Social. Pressupostos remontam a um conservadorismo medieval e em oposição a todas as conquistas da sociedade moderna. Em 1975, aprova-se o terceiro Código de Ética da Profissão. Foi nessa época da eclosão da ditadura militar, pós-ditadura militar. Foi eliminada a subordinação aos princípios democráticos. Então, no primeiro e no segundo Código de Ética, o que tem que é interessante vocês saberem? Primeiro e segundo Código de Ética, a gente não poderia, em hipótese nenhuma, questionar a decisão do patrão. Nós éramos subordinados aos princípios do patrão, do Estado. Hoje não. Eu tenho liberdade de criticar, de perguntar, de questionar, de fazer a política, de elaborar a política pública, tá certo? Junto com de participar desse momento de elaboração, na verdade, suprimindo o dever de respeitar as posições filosóficas, políticas e religiosas dos usuários. Então, nessa década de 75, eu não respeito as posições filosóficas e políticas e religiosas do meu usuário. Os meus usuários, eles tinham que fazer o quê? Se engessar. Se no terceiro Código de Ética eu tenho isso, vocês imaginam no primeiro e segundo. Ele reafirmava isso, que eu tinha que me basear no Código da Igreja Católica, nos valores e princípios da Igreja Católica. O Código de Ética Internacional. Ai, meu Deus, desculpa. O Código de Ética Internacional, ele evidencia a ausência de propostas profissionais, a existência da homogeneidade, todo mundo igual. E o Código Francês, 1950, o valor principal é a pessoa, tá? Não é, hoje o nosso valor principal é a família, no nosso Código de Ética atual, mas não, em 1950, o Código de Ética a nível internacional, que valia para a nossa profissão, ele valorizava a pessoa, o indivíduo. Aí eu fiz algumas comparações de alguns códigos de éticas internacionais para que a gente veja, tá? Código de ética belga do mesmo período, de 1968, para vocês observarem que isso não é uma questão do Brasil, e sim uma questão a nível mundial por conta do que eu disse, da Guerra Fria, e que tinha que sim tomar partido ou capitalista ou socialista. Eu tenho um código belga de 1968, ele era conservador e acrítico, ele obedecia às normas institucionais, igual o Código de Ética de 75 que eu falei para vocês, e o primeiro e o segundo também, ele obedecia às normas institucionais. O Código africano da década de 1970, ele fala do apartheid, né? Ele fala do assistente social negro e do assistente social branco, que existiam 2 códigos de ética, mais preconceituosos do que isso não existe, da dignidade, da autodeterminação e da predeterminação. Você é predestinado.
Gente do céu, então a nossa profissão ela vai acreditar em misticismo, em zodíaco, em em signos. Você é predestinado para ser assistente social? Não, você é predestinado. Ninguém é predestinado a nada, gente. A gente corre atrás. Eu sou predestinada a ser assistente social porque eu estudo, tá? Eu desenvolvo uma boa prática ou não porque eu estudo ou porque eu não estudo. Se eu não desenvolvo uma boa prática como assistente social é porque eu não caio nos livros. Se eu desenvolvo uma boa prática de assistente social é porque eu caio nos livros e eu estudo, tá? Não existe predestinação, não existe gente que já nasceu com um dom. Não existe isso. A nossa profissão, ela é uma profissão teórica. Ela não tem nada a ver com misticismo, predestinação, qualquer coisa desse sentido. Que queiram desvalorizar, porque isso desvaloriza a nossa profissão de fato e de direito. Vamos agora para o Código da Austrália. A democracia, ele fala em democracia, justiça social, liberdade, pode discordar da instituição empregadora. Então aqui eu já vejo mais perto do nosso Código de Ética atual. Eu tenho um código no Chile, Peru, Brasil e México. Eles são imparciais, eles estão do lado da burguesia, desculpa. E a abstenção crítica, então não pode se criticar. Quem são esses países? Chile, Peru, Brasil e México. É a América do Sul. A Austrália, ela já é lá na Oceania, né? Lá do outro lado do mapa mundial, que é o Brasil, a Europa. Então, a Austrália, ela está mais perto da Europa do que a gente. E a Europa, ela sempre foi mais avançada, porque a Revolução Industrial, não é porque eles são mais inteligentes do que a gente, não é isso que eu estou dizendo. É porque a Revolução eclodiu lá, então nós temos uma Revolução tardia, a Revolução Industrial que eu falo. A Revolução Industrial é tardia, nós ainda estamos passando pelo momento de Revolução Industrial, tá? E lá na Europa já se passou por todos os momentos da Revolução Industrial e o capitalismo já se instalou de fato de direito. Aqui no Brasil o capitalismo se instalou sim, mas a gente ainda observa algumas peculiaridades do sistema capitalista. Então o Código de Ética de 1965 ao 1975, o que ele dizia? Ele é um código de ética tradicional, com escassa produção ética profissional. Ele se opõe à liberdade esta do usuário, tá? O assistente social evita as falhas graves, contra os bons costumes, participar de atividades antissociais. O que eram atividades antissociais? Era qualquer atividade contra o governo e contra a Igreja Católica. Então, se eu não frequentasse a igreja todo domingo, eu estava praticando atividades antissociais. Se eu falasse mal do meu padre, eu estava praticando atividades antissociais. Se eu mudasse de igreja e começasse a congregar uma nova igreja, eu também estava burlando as regras, tá certo? Eu trouxe aqui algumas passagens muito interessantes para que vocês vejam de fato como a nossa profissão evoluiu e o nosso código de ética também evoluiu. O assistente social, ele deve ser. Vamos ver o que nós devemos ser. Eu vou passar isso para o próximo slide que fica melhor, tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo.